têm a vida eterna. Mais uma vez, recapitulação da leitura. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina algo importante. Ela diz, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando a Bíblia usa a expressão mundo, no original, Deus está querendo dizer na sua palavra, Deus amou a humanidade de uma tal maneira que enviou seu único Filho, chamado Jesus Cristo, para morrer em uma cruz para nos salvar. Sabemos pela Bíblia que Deus, ele fez isso com propósito. Sabemos pela Bíblia que Deus, ele fez isso com propósito e com objetivo. Salvar, transformar e libertar a vida do mais vil pecador. Porque na verdade, pela Bíblia, quem deveria ser condenado à condenação eterna era nós. Quem deveria pagar pelos nossos pecados era cada um de nós. Mas a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Quando a Bíblia usa esse termo, a Bíblia está dizendo que todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, nossos erros. E Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não disser que não tem pecado, faz-se mentiroso, e a verdade é que a palavra de Deus não está em nós. Então todos nós pecamos. E era nós, meus amados irmãos, meus amados amigos, que deveria pagar pelo nosso pecado. Mas Deus, ele teve uma forma de agir. Deus, ele teve uma forma de trabalhar. Jesus se levanta do seu trono e diz, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se a gente alcança a salvação, é por causa do amor de Deus. Se a gente alcança a salvação, é por causa da misericórdia e do amor de Deus. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonzinho, não. É o amor, é a misericórdia do Pai na vida de cada um de nós. Então, se a gente aceitemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, agora cabe a cada um de nós lutar pela nossa salvação. Porque tem alguém dizendo, irmão, eu aceitei Jesus, já estou no céu. Irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós temos que lutar pela nossa salvação. Jesus já fez a parte dele, que foi morrer em uma cruz para nos salvar há mais de 2000 anos atrás. E agora a gente tem que fazer a nossa, lutar pela nossa salvação, obedecer a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra do Senhor. Porque é uma doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não concordo. Porque se a pessoa anda errado, se a pessoa anda fazendo coisas que não deve, se Deus voltar naquele momento, através da morte, a pessoa não tem direito de entrar no céu. Porque, meus irmãos, o céu é coisa fina, não é verdade? O céu, a pessoa não entra de qualquer jeito. No céu, a pessoa não entra de qualquer forma. No céu, a pessoa não entra de qualquer maneira, não. Tem que ter uma vida de temor, santidade e obediência à palavra do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo no original é separar do pecado. A palavra santo no original é
se afastar das coisas que desagradam a Deus. Então, Jesus, meus irmãos, já fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Lutar pela nossa salvação. Eu posso passar 20 anos, 30 anos, 40 anos servindo a Deus. Mas isso não quer dizer que eu estou salvo. Porque de repente, pelo ser humano ser falho como é, a gente pode infelizmente dar um deslize, cair e aí perder a nossa salvação. Então Jesus já fez a parte dele, que foi morrer em uma cruz para morrer, para salvar. E agora nós vamos lutar pela nossa salvação. É fácil? Não é. Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Crer em Deus, todo mundo acredita. Mas Deus, Ele quer que a gente, além de aceitar, além de acreditar, Ele quer que a gente obedeça a sua palavra. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Jesus morreu em uma cruz. Diz os historiadores que a cruz que Jesus levou pesava aproximadamente 136 quilos. Os historiadores da biografia da vida de Cristo diz que colocaram sobre ele uma coroa de aproximadamente 72 espinhos e, ao invés de água, lhe deram vinagre para beber em uma esponja. E o fator maior não é só isso, é o peso dos nossos pecados. Jesus, meus irmãos, não merecia passar por aquilo que ele passou. As humilhações, as vergonhas, apanhava de um lado, apanhava de outro, esbofeteava o lado de Cristo de um lado, esbofeteava o lado de Cristo do outro, pegaram as roupas dele, melhor dizendo, rasgaram, deixaram ele praticamente despido no meio do povo. Toda essa vergonha Jesus passou para trazer salvação, perdão para a nossa vida. Amém? Mas agora nós temos que fazer a nossa parte. Não é só lembrar de ano em ano. Não. Temos que viver para Deus ontem, hoje e amanhã. Enquanto vivemos aqui nesta terra, temos que continuar vivendo para Deus ontem, hoje e amanhã. Sabendo que a volta de Jesus está mais próximo do que antes, está mais próximo do que hoje e a gente tem que estar preparado. Amém? Então guarde esta rápida palavra. Jesus morreu para salvar todos. Mas a gente tem que lutar pela nossa salvação. Quer dizer, irmão, eu só vou aceitar Jesus depois que minha mulher aceitar. Primeiro eu estou frequentando, estou vendo aí se dá ou não para servir a Deus. Não. A salvação se tornou coletiva, mas ao mesmo tempo é individual. Cada um por si. Nem eu posso salvar minha esposa, nem minha esposa pode me salvar. Se ela quiser ser salva, obedeça a palavra de Deus e sirva a Jesus. Se eu quiser ser salvo, obedeça a palavra de Deus e sirva a Jesus. Jesus morreu para salvar a todos, mas todos nós temos que lutar pela nossa salvação. Eu lutar pela minha salvação, irmão Júnior lutar pela dele, cada irmão aqui lutar pela dele, cada amigo aqui lutar pela sua salvação. Se um subir, o outro não tem direito de pegar no pé para ir junto, cada um tem que lutar por si. Porque Jesus morreu para salvar todos. Amém?